Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso programa está no bairro mais charmoso da nossa cidade. Estamos na praia, no bairro do Cabo Branco, então fica com a gente. O programa Nosso Bairro está começando. Hoje o nosso bairro está conversando com o estudioso, pesquisador em história, Guilherme Lins, que é morador antigo aqui do Cabo Branco. Sou. Como é que era o Cabo Branco, este bairro, esse lugar, há 60 anos atrás? 60 anos atrás é uma boa medida. A palavra Praia do Cabo Branco é uma expressão muito recente. As duas enseadas, uma das quais nós estamos em frente a ela, era de Tambaú. Isso aqui sempre foi Tambaú. Agora, de uns anos para cá, digamos de 20 anos para cá, pouco mais ou menos, passou essa primeira alça a ser chamada de Cabo Branco. E isso aqui, outra surpresa que eu quero dar para vocês é que essa orla marítima, que corresponde às duas enseadas, elas nunca tiveram essa extensão de praia, até 25, 30 anos atrás. O mar vinha até onde hoje está a calçadinha, que não existia. E a extensão, como eu estava dizendo inicialmente, da praia era muito pequena. Isso foi um aterro que foi feito. A rua era barro batido, estreitinha. E quando é que foi que começou a realmente mudar a cara do Cabo Branco e as pessoas começaram a ver um potencial residencial mesmo? Não viram potencial, viram oportunidade. Isso aqui era um caminho que vinha para a orla direto da cidade. Por que não se ocupava antes? Porque existia muita muriçoca, muita dengue. Então isso aqui era um lugar insalubre. Inóspito. Inóspito. A partir dos anos 40, começou a haver os aventureiros de veraneio aqui em Tambaú. Guilherme, mas quando é que foi que começou a transformar o Cabo Branco em realmente um bairro residencial? De repente, nos anos 80, 90... Muito recente, então. Muito recente, passou a se chamar bairro do Cabo Branco. Avenida Cabo Branco é uma coisa, bairro do Cabo Branco é outra. A Avenida do Cabo Branco porque vai para o Cabo Branco. Aliás, na nossa terra existe uma falsa impressão de que a ponta oriental da América do Sul é o Cabo Branco. Não é o Cabo Branco. É a ponta dos Seixas no Cabo Branco. O Cabo Branco que está consignado no primeiro mapa do Brasil, feito por Cantino, em 1502, com o nome de Cabo São Vicente. Deixar que aquilo desmorone, acabe, o mar não perde nada para ninguém. Se você ganha dele alguma coisa num canto, ele toma no outro. Mas alguma coisa precisa ser feita, porque já não tem mais sentido chamar esse bairro de Cabo Branco. As paisagens do Cabo Branco já inspiraram muitos artistas. O bairro já foi tema de filmes e livros. E nós fomos conversar com o cineasta Marcos Vilar, diretor do filme Duas Vezes Não Se Faz, que fala da degradação da Barreira do Cabo Branco, um dos principais símbolos do bairro. O Cabo Branco é a minha residência no espaço, meu posto de observação e sofrimento. Cabo Branco,
sinal numa terra altiva e de todas as cores, de onde ninguém sai para perder a esperança e para onde sempre se volta importando indulgências. Viver é contemplar esta paisagem. Viver é unir-se ao Cabo Branco. Sou esta realidade que me persegue onde quer que eu esteja, minha única vida pessoal, profunda, inseparável. Ave cidade, bela, clara e verdejante, eu sou a tua fala e tu a minha plenitude. E por fim, o valoroso Cabo Branco a proteger-me. E eu vim morar aqui em João Pessoa em 76 e vim morar exatamente aqui no Cabo Branco, então já me chamava a atenção muito a beleza, né? Esse visual da praia e tal. Em 2005, um tempão depois de fazer alguns outros trabalhos, a Prefeitura Municipal de João Pessoa abriu um edital só com pessoas realizadoras de cinema de João Pessoa para fazer vídeos com temáticas sobre a cidade de João Pessoa. Então eu tive a ideia de fazer sobre a barreira. Conversei com o Iro Leal e Lígia Tavares, que foram meus consultores, e o Iro estava fazendo um livro também sobre o Cabo Branco. E eu descobri umas poesias que falavam exatamente sobre isso aí, sobre o Cabo Branco, né? Fazendo elogios à beleza e questionando também. O poema de Zé Américo questiona que a barreira estava caindo já, né? Que estava sendo mal cuidada ali daquela época. Minha intenção era fazer um grito de alerta através de um poema visual e mostrando como é que estava sendo maltratada a Ponta do Cabo Branco. E o nome do filme é Duas Vezes Não Se Faz, que é um poema do Armando José, que eu dedico o filme a ele. Ele fala que 2 vezes não se faz o mar, 2 vezes não se faz a lua, mas sempre se fará, né? Negras nuvens de oxigênio, fumaças, enfim, e mostra a degradação do Cabo Branco. Não se faz o mundo 2 vezes. 2 vezes a lua, 2 vezes o mar. Não se faz 2 vezes a inclinação do Cruzeiro do Sul, a rotação diversa dos astros, a luz solar riscando madrugadas. Crepúsculos incendiados para o sono dos pássaros. 2 vezes não se fará o rumor das ondas por cima dos caranguejos translúcidos. Chuvas tropicais resvalando em rios caudelosos. Pororocas noturnas revolvendo assombrações. O cinema, para mim, ele tem uma função, não é só uma grande diversão, entendeu? O cinema também é uma grande diversão. Mas o cinema tem uma função social muito forte. Então, assim, é um vídeo poema com a narração de Luiz Carlos Vasconcelos, né? E, enfim, foi um trabalho que hoje eu me orgulho de ter feito, entendeu? E eu queria ver se agora a gente retomava mais e ser exibido, principalmente nesse momento agora importante, que é uma bandeira, né, de luta para mostrar que a barreira está nessa situação. E que precisa de ajuda, de socorro. E que precisa de ajuda e de socorro, exatamente isso. O político e poeta José Américo de Almeida foi um dos primeiros moradores do bairro do Cabo Branco. Ele morou nesta imponente residência que hoje faz parte da Fundação Casa de José Américo e que nós vamos conhecer agora. E a gente começa nosso passeio pela Fundação Casa de José Américo, aqui no Cabo Branco, conversando com a diretora do museu, a Janete Rodrigues. Ela é a pessoa mais indicada para apresentar este espaço para a gente. Onde nós estamos? Nós estamos aqui no que eu considero uma das mais importantes instituições culturais do Estado. Por quê? Porque ela abriga a memória de José Américo de Almeida. Um nome que não ficou no Estado, vamos dizer assim. Um nome que ultrapassou as fronteiras do Estado, do Brasil. É um nome conhecido internacionalmente.
pelos seus méritos, não só como político, como literato, né? Um grande nome da literatura. O museu da Fundação Casa de José Américo, ele não se circunscreve a esta casa, que foi do patrono, absolutamente. Museu da Fundação, nós entendemos como o jardim, o pomar, a biblioteca, os arquivos, porque fazem parte também da memória dele, a paisagem. Você Linda. pode dizer, por que a paisagem, não é? Porque essa paisagem serviu de inspiração a José Américo. Neste terraço ele recebia políticos, ele fazia consultorias, todas as personalidades que queriam conversar com ele vinham até aqui e ele recebia. Do jeito que ele recebia pessoas importantes, o governador, o presidente da República, ele recebia pessoas simples. Janete, como é que surgiu a ideia de se fazer, de se construir um museu? Pois é, Para ele José faleceu em 1980, né? E logo que ele faleceu, o governador na época, Tarcísio Buriti, ele teve a ideia de transformar a casa dele em fundação. Foi logo por decreto, ele transformou. Em 1982 é que foi instalado realmente. Mas essa casa aqui data de 1953, quando ele veio morar aqui. Nós estamos fazendo uma visita aqui à Fundação, conhecendo um pouco mais da história e do espaço também em que nós estamos. E o senhor, mais do que ninguém, pode falar para a gente com propriedade o que é a Fundação Casa de José Américo. Um grande lugar, um lugar topologicamente que tem duas vertentes. A primeira vertente é ser uma ação viva e permanente da cultura na Paraíba, de modo geral. De modo geral, inclusive se dedicando especialmente àqueles que estão vocacionados à literatura. Toda essa constituição da Fundação Casa de José Américo, que é uma casa de cultura, ela tem um segundo viés, que é justamente fazer com que Zé Américo de Almeida seja lembrado. Zé Américo lembrado apenas como político? Não. Ele saiu, o povo já está na boca do povo. Nós temos de incentivar mais, não é? É claro, não esquecer a primeira parte, o Zé Américo, o homem da literatura. O homem que com o livro A Bagaceira renovou completamente a literatura brasileira. José Américo é realmente uma figura de uma presença excepcional na história da Paraíba, na história do Brasil e na nossa história universal, sob aspectos diferenciados. Nascido em Areia, ele se projetou desde cedo atuando na advocacia e logo cedo também atuando na política.
E a partir de 1915, você não encontra um só fato, um só acontecimento de peso na história da Paraíba, na história do Brasil, em que não haja uma presença sensível e definitiva de José Américo. E enquanto você tem essa figura muito presente e marcante no mundo da política, você a tem também no mundo do romance, no mundo da literatura. E o seu romance, sobretudo A Bagaceira, revela O mais importante, eu justamente, quer dizer, é um romance em que você vê presente, a partir mesmo da literatura, a partir da forma como ele escreve, o erudito e o popular em íntimo contato. E essa presença, essa relação com o popular também está presente na literatura que ele faz. A senhora consegue imaginar o bairro do Cabo Branco sem a história de José Américo? É possível desvincular isso? É muito difícil, porque inclusive muito do conhecimento mais aberto que se tem disso aí é a partir da figura dele. E o que acontecia nesses momentos iniciais de, vamos dizer, de ocupação dessa área, era sempre aquela figura que servia como chamariz. José Américo mora lá. Então o fato de José Américo morar aqui sempre foi e ainda é uma referência. Quando se quer fazer uma referência de prédio, quando se quer fazer uma referência de localização, então José Américo, e hoje a Fundação Casa José Américo é essa referência. O complexo da Estação Cabo Branco é um presente não só para o bairro, mas para toda a cidade. O prédio principal é uma obra do famoso arquiteto Oscar Niemeyer, um lugar incrível e cheio de atividades. Nós estamos, na minha opinião, num dos lugares mais bonitos de João Pessoa, a Estação Ciências. Se você não conhece a Estação Ciência, precisa urgente vir aqui, porque é um lugar lindo, incrível, cheio de atividades. E não é só para criança, não, para todas as idades. A Mariane é a nossa convidada de hoje. Ela é diretora desse lugar incrível e que pode falar da história da Estação Ciência para a gente. Em julho de 2015 estaremos completando 7 anos, que a estação está em plena atividade. E é um projeto apaixonante, né? Que a gente hoje trabalha com projetos permanentes, que vão desde das oficinas aos cursos, até laboratórios de robótica, né? Astronomia, dança, teatro. Então é um lugar realmente encantador. Você traduziu bem quando disse que é na sua opinião, porque na minha eu tenho que concordar com você. É lindo o lugar. É lindo e tem vida. É um lugar que ele é pulsante, vibrante. Né? Você nunca vai ter rotina. Você nunca vai encontrar as mesmas coisas. Esse foi o primeiro espaço criado da Estação Ciências. Aqui atrás tem o prédio que foi projetado, idealizado pelo famosíssimo arquiteto Oscar Niemeyer, que é esse prédio aqui atrás. E o outro prédio a que você acabou de se referir é o anexo, que a gente chama, que é o prédio que está ao lado do que nós estamos agora. Né? Esse outro prédio a que você se referiu, que ganhou um novo nome, né? Foi rebatizado, vamos dizer assim, né? De prefeito Luciano Agra, em homenagem ao ex-prefeito da cidade que faleceu em 2014. Isso. Os 2 prédios fazem parte, né, desse projeto Estação Cabo Branco. Fica um pouco difícil de visualizar isso, até porque a gente tem uma avenida passando entre os 2 prédios. Mas é um complexo e ficou chamado de anexo, que eu acho até assim injusto, porque é um prédio enorme, né, que oferece um salão para exposições de mais de 1000 metros quadrados. É um prédio lindo.
É um prédio onde funciona hoje um grande salão expositivo para as exposições de maior porte, que desse lado aqui que nós estamos, que ficou comumente chamado de Estação Ciência, que é a torre que a gente está vendo aqui atrás, a gente chama de Torre Mirante. Essa Torre Mirante, ela é um octógono, né? E ela é dividida em 3 pavimentos. O primeiro pavimento, o primeiro andar, a gente trabalha com exposições e também com a parte também do museu, museu científico, que a gente tem o Museu de Ciência, com alguns experimentos que complementam esse caminho do conhecimento. E a gente tem no primeiro andar laboratório de astronomia, laboratório de robótica e o planetário. Também funcionam com as visitas programadas e também tem as sessões em horários pré-determinados. Segundo andar da torre, normalmente a gente trabalha só exposições. E no último andar, que seria o terceiro andar, a gente tem o terraço, que é uma vista maravilhosa da cidade de João Pessoa, da orla. Então, a praia, o mar. É uma das vistas mais bonitas da cidade. Ainda aqui do lado de fora, a gente tem o anfiteatro, que o anfiteatro tem capacidade para até 300 pessoas sentadas, e nesse anfiteatro a gente já trabalhou as mais diversas atividades. E logo em seguida a gente tem um pouco mais à frente um bloco que tem um cobogó, que a gente chama de Sala de Práticas Educacionais, que é onde normalmente a gente recebe as escolas para as oficinas oferecidas gratuitamente pela casa, oficinas e cursos. Pouco mais à frente a gente tem um outro bloco que a gente chama, dentro dessa parte da Estação Ciência, que é onde funciona o administrativo da casa e onde a gente tem o auditório principal para 501 lugares e 2 salas de convenção com capacidade de até 100 lugares cada uma. Então eu aproveito até o espaço para convidar aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de vir à estação, que venham à estação. Ai, precisa conhecer, porque né? Quando vem se surpreendem. Eu já era apaixonada por esse espaço. Depois que eu vim trabalhar aqui dentro, minha paixão assim triplicou, quadriplicou. Porque tem orgulho de trabalhar aqui, eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe da estação. Tudo que a gente promove aqui na casa é gratuito e a ideia é essa mesma, é que seja um espaço para que qualquer um se sinta à vontade de vir aqui. Foi ótimo conhecer mais do espaço. E se você não conhece a Estação Ciência, o complexo da Estação Ciência e a Estação das Artes, vale a pena. Uma nova modalidade de treino aeróbico ideal para adquirir resistência e melhorar o condicionamento físico vem conquistando cada vez mais adeptos na nossa cidade. E a Praia do Cabo Branco virou o cenário ideal para esta atividade. Tem algum perfil de quem procura o circuito na praia? Tem, principalmente os adultos acima de 30 anos e principalmente as mulheres. Elas estão mais preocupadas com o fator estético, do condicionamento físico, mais do que os homens. Isso é bem visível. Eu vi vários resultados treinando aqui no circuito e você fazer num ambiente fechado, numa academia, não tem como se comparar de você fazer aqui. Eu primeiro pesava 120 quilos, comecei a fazer aqui o treinamento com o Alan. Perdi 15 quilos, pretendo perder mais. Todo dia de 6 horas da manhã estou aqui, nesse ponto, nesse mesmo local, caminhando, fazendo circuito com o pessoal aqui. Então, exatamente há um ano atrás eu resolvi trazer para o Cabo Branco para poder dar mais alguma alternativa para os moradores da cidade, do bairro. Bom, além do visual que vocês já podem ver e muita gente já falou, tem um treinamento diferenciado, que é o treinamento na areia. Tem a atenção dos professores, que já é uma qualidade acima, que a gente está acostumado a ver em âmbitos de academia. Muitas academias não treinam assim, com o professor prestando atenção mesmo em você. O professor ali em cima, ali orientando, ali passando, tá errado, tá certo.
Todos que procuram, eles procuram mais por a questão do ambiente, do alto astral, do clima, do sol, do vento. E aqui ele se sente mais liberto, além de exercer atividade física, de promover a saúde dele, de trabalhar em cima da prevenção, do condicionamento físico, ele se sente bastante tranquilo por causa desse clima que é bastante agradável. Aqui é meu escritório, então é muito gratificante e muito bom poder estar trabalhando e promovendo saúde para as pessoas. Cabo Branco para mim é o melhor bairro de João Pessoa e aqui não tem preço, é justamente fora de sério. Quem mora aqui realmente não se arrepende. A agitação das noites no Cabo Branco não se compara a de nenhum outro local da cidade. A praia se transformou no maior point de diversão ao ar livre. Além dos bares e restaurantes, a orla foi tomada por atletas, amadores e profissionais de vários esportes que fizeram da praia um espaço para treinos e competições. É mais linda essa área do Cabo Branco, todo o Brasil, para um evento de praia. Tanto que a seleção treina em João Pessoa aqui no Cabo Branco, por causa realmente da areia, que é uma areia que não machuca, é uma praia que não é perigosa assim para banho, né? Então assim, aqui tem tudo que o handebol de areia precisa. O clima, o lugar, as pessoas, é um ambiente tranquilo e é um lugar bem bonito, né? De se treinar, de tomar banho de mar, entendeu? É um canto super agradável. A gente treina e tem muitos curiosos que vêm assistir, sem falar na beleza, né, da praia, que eles vêm para curtir a praia, para se divertir, para admirar a beleza da praia. E aí encontra a gente treinando, encontra vários esportes aqui nessa praia e aí para eles fica tudo perfeito. As pessoas que vêm para cá adoram o nosso clima, a nossa orla extensa. Aí a gente aproveita esse para trabalhar numa boa. É uma maravilha trabalhar aqui, de frente para a praia, né? Receber os turistas que vêm de fora é muito agradável. É muito porque o pessoal de fora que vem de fora ele se agrada muito da paisagem que a gente tem aqui no litoral. Sobretudo nessa área do Cabo Branco. Tem aumentado muito a frequência de turismo, o movimento na orla está aumentando. Eu falei com o pessoal dentro do carro, nossa, quanta gente jovem andando de skate, reunindo na orla, correndo, andando de patins. Isso é uma coisa que em Belo Horizonte você não vê muito, porque não tem uma área de lazer como essa, igual aqui tem. E muita gente jogando vôlei e futevôlei, até o futebol de areia. Isso é uma coisa pra gente que é diferente, mas que é muito bacana, que a gente queria ter em Belo Horizonte, mas não tem jeito. Nossa, a praia é muito bonita, o clima tá agradável, tem lugares gostosos assim pra sair de noite, feirinhas. O programa Nosso Bairro está terminando. Eu espero que você tenha gostado do nosso passeio. A gente se vê. Tchau!